Senhoras e senhores, estamos começando o nosso 5º episódio de uma série aí de 6. E eu tô com duas presenças aqui, ilustres, né? Hoje nós vamos falar sobre o tema O que ninguém vê, mas faz toda a diferença. Existem histórias que são construídas com amor, dedicação e muito trabalho, mas que ninguém vê. E para esse episódio, tenho duas pessoas, a doutora Fernanda, presente aqui. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo certo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais com uma convidada mais que especial, né? E ela vem toda rosa, toda pomposa, combinando. Nossa ilustre secretária Marisa, seja bem-vinda. Obrigada, quero muito agradecer a vocês pelo convite. Estou aqui com muito carinho. Espero aí, né, falar tudo certinho com vocês, o que vocês precisam mesmo passar para todos nós aí, o carinho, né, para todos. E tá nervosa? Muito. muito. E assim, ó, é difícil a gente falar porque nós temos um convívio social, né? Sim. Mas na hora que vem na frente da câmera, nossa, tudo trava. Fica difícil da gente poder se expressar. Parece que as palavras fogem. Né? É um desafio mesmo. É um desafio. Mas é gostoso. Mas esse é um tema diferente. bacana, porque nós vamos falar sobre um pouquinho sobre nossa intimidade, né? Sim. E quando a gente fala em clínica do pet, hoje trazendo um pouquinho mais para dentro, é a intimidade hoje, né? É o que ninguém vê, mas que faz tudo acontecer. Sim. Faz Eu- uma diferença. Eu gostaria lá, trouxe um roteirinho aqui, mas não vou seguir, né? Mas trouxe algumas perguntas âncoras aqui. E eu gostaria de saber como tudo surgiu, da onde que surgiu essa ideia de clínica do pet, como que tudo começou? Bom, a clínica, o surgimento dela foi tudo muito assim, sem programação, literalmente. Eu já trabalhava há muitos anos numa clínica veterinária, onde eu estagiei, eu comecei como estagiária. A Marisa já fazia parte. Acho que a primeira vez que eu fui levar meu currículo foi a Marisa que pegou. Sim, A Marisa tá no ramo há quanto tempo? 25 anos. 25 anos no 25 ramo. anos. 25 anos. E lá, nossa, a gente ficou, acho que quase 9 anos trabalhando juntas. Foram 11 anos trabalhando juntas. 11 Foi anos. uma longa estrada, e Sim. desde estagiária. Eu era um projeto ainda de veterinária. E lá a gente ficou por muitos anos, né? Foi a nossa base, foi principalmente para mim, né? Foi uma clínica onde eu pude crescer, onde eu pude me desenvolver, foi onde eu comecei a desenvolver a Fernanda de hoje. Então, tenho muita gratidão, mas chegou num limite onde eu não conseguia mais me desenvolver. Então, aí eu pensei na possibilidade de fazer o atendimento domiciliar. E cheguei até a montar a caixa, né, com as medicações, né, estava com o intuito de flexibilizar a minha agenda, então de fazer um atendimento mais direcionado, personalizado e flexibilizar a minha agenda. Então, comecei a montar, né, a maleta com muita dor no coração, acabei pedindo para sair. Só que aí, nesse meio de caminho, o Jefferson, você, né? Vulgo eu. Vulgo você. Tava numa viagem, né, com a Fer, que trabalha... Até me permita comentar sobre isso, né? Hoje eu saio um pouquinho do papel de hosting e vou um pouquinho para dentro da clínica contar como foi isso, né? Eu falo que a clínica, ela veio como um presente de Deus pra gente, né? Sim. Um presente de Deus porque a hora que a gente não imaginava, nós não estava nos nossos planos montar a clínica, Não, né? A ideia justamente era fazer atendimento a domicílio. E nessa última semana ela tinha marcado, na sexta-feira ia ser o último dia dela lá na clínica anterior. E o único projeto nosso era o atendimento domiciliar. Eu fui fui fazer uma licitação fora, fui viajar, e no retorno essa amiga falou assim: nossa, Jefferson, eu tô com um amigo que ele tá passando por alguns problemas pessoais e ele tá querendo vender a clínica, né? Na hora eu entendi que era, de acordo com os projetos que a gente estava conversando tudo, que era uma clínica odontológica, eu não dei muita importância, né? Caminhamos um pouquinho mais e quilômetros depois me veio um estalo na cabeça, eu falo que é Deus colocando, e eu perguntei: Fer, mas é clínica do quê? Aí ela falou assim: é clínica veterinária. Isso foi numa terça-feira.
A moça chama Fernanda também. A moça né? também chama Fernanda. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira, a gente foi conhecer a clínica, fechamos a clínica. Na sexta-feira, a gente pegou a chave, foi o último dia da Fernanda atendendo na clínica anterior. E na segunda-feira, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de começar em algo que era nosso. Eu falo que isso é projeto de Deus, eu falo que é Deus colocando nas suas mãos, né? Então, é algo que emociona, não somente eu, mas acredito que a Fernanda também, porque é um projeto de 4 anos que virou uma realidade, né? E... Não, a clínica numa condição muito precária, né? A clínica toda, assim, a gente entrou com a cara e com a coragem, né? A gente não tinha nenhum preparo, nenhum resguardo financeiro, né? Então, a gente tentou ali da maneira que a gente pôde, né? Abrir as portas para iniciar os atendimentos, né? Eu comecei sozinha na clínica, então eu era a recepcionista, eu era a atendente. Tinha que abrir o portão. Tinha que abrir o portão. Tinha que medicar. Medicar. Eu estava dentro do consultório, eu tocava a campainha, eu tinha que sair lá na frente para recepcionar. Foi muito gostoso, porque eu já tinha toda uma história anterior, né? Então, isso acabou me ajudando também, porque eu já tinha alguns clientes assim que já me tinham no coração, né? Então, eu iniciei com os atendimentos, né? Com a cara e com a coragem. A gente começou do jeito que a clínica estava, né? Tem clientes que vão recordar, era uma clínica bem piso escuro, né? A recepção era separada em 2 andares. Não, onde né? a Marisa fica, né? Você descia numa escada de cimento e Nossa, os bancos eram de cimento. Cimento, Tinha vários degraus ali. Era uma sala, né? Porque era uma casa lá antes. Era né? uma casa adaptada, né? Então aí a gente começou, né, a estruturar melhor o centro cirúrgico, né, a internação, os consultórios. E aí a clínica foi ganhando, né, uma rotina, o pessoal ali em torno foi conhecendo também, né, fica numa rua que tem um certo movimento. Então, aí a gente foi começando a ganhar volume no fluxo da agenda. Mas me fala uma coisa. Quando você começou, foi traumático, porque você queria prestar um ótimo atendimento, mas enquanto você estava no consultório, o telefone tocava, chegava alguém. Você deixou de acreditar em algum momento? E deixei, sim. Porque como foi tudo muito assim, sem programação, né? Claro, eu estava com assim, uma energia que queria fazer dar certo. Então, eu estava doando meu coração, minha alma, todo o meu tempo, inclusive social, né? Nesse começo foi bem intenso. Mas tinha certos momentos que eu duvidava, falava, nossa, será que eu vou conseguir pelo menos me pagar, né? A gente não tinha um dinheiro no caixa, eu falei, meu Deus, se acontecer de eu não conseguir me pagar, da onde que eu vou tirar dinheiro, para onde eu vou pedir ajuda? Esse era o meu maior medo, né? Porque naquele momento o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente estava só aplicando ali na clínica, então vai que acontecesse alguma coisa, eu não iria conseguir me pagar. Então, para quem que eu ia pedir ajuda? Eu tinha um apoio seu, né, que foi fundamental, ainda mais assim, eu com aquele medo, né, nunca me vi sozinha, na clínica onde a gente trabalhava, tinha uma equipe, já era tudo estruturada. 4 anos que a gente estava junto? Eu acho que fazia 5 anos uns 4 ou 5 anos. E aí, naquele momento, eu me vi sozinha, assim, né? Sem, às vezes, pedir ajuda para alguma coisa ali, né? Então, no começo, foi bem desafiador. E tinha certos momentos que eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Mas aí foi fluindo, graças a Deus, a gente foi conquistando o nosso espaço também. E aí chegou um certo momento que eu não dava mais conta do recado, né? E demorou muito esse time de quando você viu que não dava conta do recado, que você precisava de uma ajuda? Foi muito tempo? Não foi muito tempo. Foi acho que foi em máximo 1 mês, 2 meses. Um mês. E aí, qual foi a solução que nesse meio tempo? É que desde, né, do meu antigo trabalho, a Marisa, a gente tinha uma conexão muito grande ali, né? Ela era o meu apoio emocional dentro da clínica. Porque a nossa rotina é desafiadora, né? A gente trabalhar com vidas
a gente tem que sempre se mostrar o mais forte possível ali, né, diante dos tutores. Então, a gente tinha muitos desafios, né, lidar com situações, assim, às vezes em fase terminal, não é fácil. Então, a Marisa ali era era a minha rota de fuga ali, né, onde Então, a gente... então assim, a sua solução para esses problemas foi... Marisa, vem pra cá! Eu entrei em contato com ela, né? Eu acho que no primeiro momento a gente até falou assim, Marisa, você não tem alguém para indicar, né? Mas já com aquela intençãozinha lá no fundo, né? Será que ela não toparia vir com a gente? E aí, porque a gente já tinha uma conexão, a Marisa, ela tem, assim, uma energia completamente diferente de todas as pessoas que eu já tive contato. Então, ela cria esse elo, né? Com o tutor, assim, com o pet, ela tem palavras sábias, ela sabe, às vezes a situação tá quase explodindo ali, ela vem com toda aquela delicadeza, com aquela calmaria e joga panos super, assim, traz uma tranquilidade, né? Então, ela consegue contornar muito a situação. E eu tava muito, assim, querendo que ela pudesse participar dessa nossa fase de vida também. Foi um desafio, porque também... assumir com medo, com receio também de não conseguir, às vezes, dar conta, né? Então, foi uma fase onde que eu atendia de tudo, eu dormia várias vezes na clínica lá para tentar ter a oportunidade, né, da Marisa estar com a gente também. E aí você recebeu um telefonema da doutora Fernanda, Mai. Como foi? Me conta a história. Sim, recebi esse telefonema. Foi no momento que eu já estava também já me desligando da outra clínica. E como você disse, né, tudo vem com o propósito de Deus. Eu pensava muito, meu Deus, o amanhã como vai ser meu dia, e de repente o telefone toca. O telefone toca, doutora Fernanda, falando que gostaria muito de falar comigo, e a gente marcou para conversar, onde até fui até conhecer as instalações da clínica, né, que eu não havia conhecido. E lá naquele momento, a gente conversando, como grandes amigas que sempre fomos. Estava com muita saudade, inclusive, que já fazia um mês que ela estava fora, um mês que eu não a via, né? Sim. E a gente sempre teve uma ligação muito grande, muito forte mesmo, desde o primeiro momento que eu recebi o currículo dela, que eu a recebi, né, na clínica onde a gente trabalhava, que eu acabei ali segurando o currículo dela para um estágio. Então, aquilo foi uma afinidade muito próxima mesmo, coisas que a gente não consegue explicar, somente Má, Deus. digamos assim, você pegou ela no colo, né? Peguei ela no colo. Um momento assim sim, que eu com digo certeza. que eu fui um pouquinho de tudo, um pouquinho de amiga, mas um pouquinho mais profundo, um pouquinho mãe também. Sim. Eu me sinto muito assim. E esse sabe? começo seu na clínica, né? Beleza, seu primeiro dia. Como que foi esse início? Muito desafiador. Bem desafiador. Pela estrutura num todo, né? Porque a gente não tinha uma clínica exatamente formada num contexto para abrir as portas para o cliente e oferecer para ele totalmente as instalações adequadas, né? Mas, no momento, o que a gente tinha era algo ali disponível e a gente tinha o principal, o amor e a vontade de trabalhar, de captar aquela vida, salvar aquela criança que ali no momento precisava, né? Sim. Então, tudo isso para nós foi muito desafiador, mas Deus conduziu tudo e fomos dia a dia trabalhando com humildade, com amor mesmo, carinho, e tudo foi fluindo. Onde hoje a gente continua, né? Todos os dias ali firme e forte na nossa caminhada. Sim. A clínica, ela cresceu bastante, né? Hoje ela está bem diferente. Precisa ainda, né? A gente tem alguns outros desafios. Mas a gente iniciou também a reforma da clínica com trabalho. Com atendimento. Não paramos nenhum momento. Era equipe de trabalho clínico, equipe de trabalho de reforma, os clientes também ali, todo mundo praticamente conduzindo tudo. Mas, assim, respeitando o nosso momento, e eles entendiam e compreendiam muito, né? Sim. Aquela questão que era bem-estar, melhorias para eles também, né? Para os nossos bebês, e assim foi caminhando. E qual foi o momento mais marcante, né, nesses primeiros anos da clínica? Eu falo assim, eu não mandei nada para Marisa antes, eu falei assim, não vou mandar roteiro nenhum, Marisa, mas eu vou resgatar algumas coisas que tá lá dentro, que eu sei, né? Se a gente falar assim, momento marcante, né? Teve
durante essa trajetória, inúmeros momentos marcantes, Muitos. né? Muitos. E qual que te traz na memória agora? O que me traz à memória agora, nossa, são muitos, Jefferson. Em 4 anos, ali, muitas coisas a gente viveu, muitas mesmo. Eu acho Mas que eu acho que de rotina clínica foi um momento assim. Hoje, ver tudo no contexto que está hoje, a clínica, no formato que se encontra, na equipe que nós estamos, né, com todos os pacientes e clientes, isso para mim é algo assim que eu jamais pensei que estaria vivendo, tá? Teve outro momento também muito importante que para mim foi um sonho realizado, um sonho que eu já tinha previsto. Casamento de vocês, com toda certeza, né? Participar do casamento de vocês foi algo assim maravilhoso, porque eu presenciei vocês se conhecendo e vocês se unindo. E a Marisa foi madrinha, Tanto né? Sim, fui madrinha, tive o privilégio de ser madrinha, muito feliz. Nesses anos assim que eu conheço a Fernanda, a gente participou do seu casamento também. Também. Foi no meu casamento, através do meu casamento, que você pediu ela em casamento. Foi. Essa é uma história verdade. bacana. A gente combinou no casamento da Marisa que na hora que ela fosse jogar o buquê, ela entregaria pra mim e eu ajoelharia e pediria a mão da Fernanda. Ela em casamento. quase infartei. E foi isso que aconteceu, né? Sim. A Marisa, na hora de jogar todo mundo esperando, ela me dá o buquê, eu ajoelho e pede. passo um papelão na frente de todo mundo. Foi lindo, maravilhoso. Ninguém Isso foi esquece. que ano? 2020. 2020. É, E 2019 para 2020. 2019, 2020 e 2025 a gente acaba se casando. Acabam se casando. 5 anos depois. Foi Depois de aí. um longo caminho aí, Algo- né? E Veio algo a também que clínica não sei nesse se você meio. lembra, mas você disse no dia em que pediu um casamento, daqui 5 anos a gente casa. Mentira, falei a Foi, data. você falou. A data não, né? Falei quantos Falou, anos a gente ia daqui demorar 5 pra anos a casar. gente casa. Pessoal, aí olhei e falei, nossa, mas daqui 5 anos? Não pode ser mais rápido? Pô, ela me enrolou todo esse tempo. Enrolou todo esse tempo, você vê que coisa? Foi necessário, não? Foi. Foi necessário. Foi, vocês estavam ainda se conhecendo, Sim, né? Legal. É E bem eu acho que isso. tudo isso aí a gente traz muito pro dia a dia nosso, né? Muito. Nós, cada um na sua função, mas a gente traz esse amor que nós temos um pelo outro e pelos animais a gente acaba trazendo no Sim. dia a dia, né? Se a gente for falar um pouco de bastidor, né? Você traz esse amor para dentro do serviço e é algo visível, né? Que não só eu percebo, mas todo mundo que a gente conversa nota também. Da onde que vem essa chama, Marisa, que você tem? Essa chama que parece que não se apaga, mas é um olhar diferente, é um jeito, é um toque, né? É algo Palavras sábias. palavras, mas é algo que jeitinho Marisa tem Jeitinho de Marisa levar. de ser. Olha, posso te dizer que isso vem de muitos e muitos anos, lá pequenininha. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelos animais. Meu pai e minha mãe brigavam muito comigo, porque eu pegava os animais da rua e levava para o quartinho de despensa lá de casa, onde meu pai guardava as ferramentas. Eu aconchegava todos eles ali no dia de chuva, no dia de frio, e sempre com um potinho de água e comida. E eu sempre dizia para mim mesma, um dia eu quero trabalhar com os animais, eu quero viver para eles. Mas eu fui uma pessoa que as minhas condições, no momento, eu não consegui fazer o que eu tinha em mente. Estudar e um dia poder trabalhar como nossa doutora, né? Mas, assim, o mundo não foi algo diferente para mim, porque eu não pude ser uma doutora naquele momento, mas eu pude estar ali dando o meu melhor no atendimento, sabe? Recebendo cada pedacinho que chega. Cada pessoa que chega na minha recepção chega com o coração apertado, chega chorando, muitas vezes sorrindo, mas assim, chega sempre com o mesmo intuito. Trazer o seu pet, eu sempre digo, o seu filho para os nossos cuidados. Então, o meu dia a dia, todo o amor que eu tenho pelos animais, eu passei isso para os meus clientes.
que todos chegam até mim, chegam de coração apertado, porque está com um filhinho doente, ele está procurando ali, sabe, o melhor para ele. E muitas vezes eles chegam desesperados mesmo, que não sabem o que fazer. Às vezes é um desespero que isso entra conosco também, porque a gente não sabe muito aonde, o que falar, o que tocar. Então, com tudo isso, na minha trajetória, eu fui aprendendo e vendo o que o cliente precisava, o que ele mais precisa, ser ouvido. Você saber olhar para ele e deixar ele mostrar para você do que ele precisa. Porque hoje, a maioria das vezes, a gente... Qualquer lugar que você é recebido, não digo só em parte clínica, mas tem outros lugares que, às vezes, você vai fazer uma compra, tem pessoas que vêm te atender, ela não tem um carinho próprio para aquele momento. Eu pude sentir isso várias vezes na minha vida, quando eu procurei algo para os meus filhos, para os meus pets. Porque antes de trabalhar em clínica, eu também levava para a clínica. E eu não tinha aquele amor, eu não tinha aquele carinho, não tinha aquele acolhimento na recepção. Então, uma vez que eu tive a oportunidade de estar em recepção, eu prometi para mim mesma que eu iria fazer o meu melhor para que fosse assim algo diferenciado, realmente algo que venha de dentro, bem aconchegante do coração mesmo. E é bem peculiar isso, né? Eu estive num congresso tempo atrás e algo que bateu muito forte nesse congresso foi um atendimento humanizado. Eu fiquei pensando, né? Gente, o atendimento hoje em dia, ele é feito por robôs? Né? Por que a gente tem que estar fomentando muito essa parte de atendimento humanizado? E justamente é isso que o pessoal traz. Tem sim pessoas atendendo, né? No supermercado você vai, mas parece que é pessoas que estão lá para passar a compra. Essa empatia de olhar no olhar, de poder ter a sensibilidade de falar um bom dia com um sorriso na cara, né? Então tudo isso aí é algo que hoje em dia tá deixando de existir, né? E por isso que eles reforçaram, é necessário um atendimento humanizado, né? E hoje é algo que nós buscamos muito, né? Esse atendimento. E quando a gente fala assim, humanizado, é o olhar humano, de humano para humano também, com visão no pet. Você me disse uma coisa, que seus filhos, você falou, eu trato hoje o tutor, os animais, né? Porque eu também tenho filhos. Quantos filhos você tem? Tenho filhos, pets, eu tenho 12. 12. A Marisa 6 tem uma gatos coleção. e 6 cachorros. Filhos humanos, eu tenho uma mocinha de 19 anos. E esses filhos pets que você tem, são todos resgatados? Todos resgatados. Todos de resgate, né, mãe? Em 25 anos de trabalho, todos vieram para mim com uma historinha diferente e que eu não consegui, digamos assim, deixar ir para uma adoção. Tive até algumas pessoas que me procuraram, eu estou disposta a adotar e tudo mais, mas devido ao método que a gente encontra, né, da forma que a gente resgata, tem muitos que você não consegue. Quem fica mesmo ali... Marca a vida, né? Marca a vida. E você lembra o nome de todos? Lembro. Vai, manda. Vamos lá. Eu tenho o Tofu, a Nitinha, Moana, Soneca, Juliette, Negão, Nega, Feijão, Filó. Tenho também a Malu. E tenho a Lola. E tenho também... Falta mais uma, gente. A Meg. A Meg. A Meg. Alguém acabou São soprando. muitas, Sobrou. Que são muitas. Você é do tipo de pessoa que, sim, se você fizer lar temporário, é um caminho sem volta. Nossa, sem volta Não, total. nunca consegui. Nunca consegui. consegue. Não. Fui procurada várias vezes, mas não dá, não tem Não como. tem como. Todos são Gente, especiais ou não? São normais, né? Não, alguns são especiais. Alguns têm uma trajetória condição que umas condições limitadas. Outros são normais. Recentemente, eu recebi em casa a Filó, que inclusive foi castrar na clínica recentemente. Filó é uma jovem gatinha, né? Que a gente fala jovem senhora, ela já é uma gatinha idosa. E ela apareceu em casa numa sexta-feira,
10 horas da noite, eu tinha acabado de chegar de uma jornada de trabalho e o namorado da minha filha veio com ela nos braços, chorando. Dona Marisa, eu encontrei na rua, pelo amor de Deus, Dona Marisa, ajuda, ela foi atropelada. No momento que a gente foi avaliar, não era um atropelamento. A Filó é uma senhorinha que ela é paraplégica. É uma gatinha que não tem as funções das patinhas traseiras. E já era uma sequela, né, Má? Não era uma situação assim que tinha acontecido há pouco tempo. Já tinha um intervalo, né, de tempo considerável, porque já tinha uma atrofia ali, né, da musculatura. E as patinhas todas machucadas, porque devia ter passado o dia todo na rua, se arrastando, e nenhuma alma foi lá para poder ajudá-la. E naquele momento, né, o rapaz estava passando, acabou levando ela para casa. O coração da Marisa. Tá lá, minha nova filhota, e amo de paixão. É um ensinamento todos os dias. Cada dia, algo diferente na vida. A clínica tá lá também, né? Com 4 lá. Sim. A clínica tem 4, né? Tem nossas crianças lá. E qual que é o nome deles? É o Maurício, o Douglas, a Luísa e o último a chegar foi o Ronaldo. E todos são especiais? Só o Maurício, né? Que tem uma certa limitação na patinha dianteira, mas ele tem todo... Inclusive, a história dele já publicada, né? Ele foi um resgate também, a pessoa ela não tinha condições e trouxe até a clínica com o objetivo de eutanasiá-lo, né? E as condições não eram indicadas para isso. Aí eu pedi para ela, né, a possibilidade de poder tratá-lo, né, de ficar com ele, dar o lar temporário para conseguir doar, para ver se alguma boa alma adotava ele. Ele, assim como o Chico, é garoto propaganda da clínica. São garotos propagandas. Nossa, o Maurício é o manda-chuva lá, é o secretário da clínica, né? Ele faz muito sucesso. Em todas as ocasiões, o Maurício é o que mais chama atenção lá na clínica. O Chico, no momento que ele está na clínica também, né? Mas o Maurício, ele ainda assim mesmo se sobressai um pouco mais. Ele é muito carinhoso. Ele se joga no colo do cliente, sabe? Aquele gato que ele se dá o amor. Ele dá o amor primeiro. Sim. Voltando um pouquinho para a gente poder falar da clínica, né? Sim. Como que é a nossa rotina hoje, né? Desde o agendamento até a chegada da pessoa na consulta. Como que funciona isso? Olha, nós temos praticamente assim, o horário é bem cronometrado, porque a gente não tem mesmo tempo para absolutamente muitas coisas. Então, temos uma recepcionista, né, o período da manhã, Letícia, minha amiga que trabalha junto comigo. No início, eu trabalhava o dia todo, né, mas com o passar do tempo, a rotina foi aumentando, né, e foi necessário vincular mais uma pessoa à equipe. Com isso, veio a chegada da Letícia, onde ela pôde estar estruturando o período da manhã para que eu pudesse ter um pouco mais de tempo e vir também um pouquinho mais para a noite. Mas é uma rotina muito, assim, a gente diz, né? Todos os dias na clínica é um dia diferente. Sim, nunca é um dia igual branco, ao outro. Né? Não é uma rotina, então. É uma rotina você chegar até a clínica. Sim. Mas ao momento que você chega é algo totalmente diferenciado. Você chega, só não sabe se vai sair, né? Então você abre a clínica, mas você não tem o horário próprio para você voltar para casa. A gente sabe, momento de receber o cliente. Mas... E hoje o agendamento ele pode ser feito tanto via telefone, WhatsApp presencialmente. Ligou, isso. Falou com você ou com a Letícia? Comigo ou com a Letícia, a gente está lá. Letícia, né, o período da manhã todo, agora um pouquinho mais comigo. A gente está até das 7 da manhã até as 8 da noite aí, com nosso trabalho para agendamento todo, no momento que o cliente precisar. A gente está lá. E tem projeto futuro para estender esse horário de atendimento? Temos projeto futuro. Temos aí algumas novidades que em breve, com certeza, vai estar aí para a galerinha. Com certeza. Eu acredito que o pessoal vai gostar muito. Não vou dar nenhum spoiler agora, mas eu garanto que vai ser bem bacana. E a preparação de vocês como veterinária para as consultas? Como que funciona? Tanto preparação para consulta, para algum tipo de atendimento de internação ou até mesmo cirúrgico? Como que funciona? Sua preparação. Vocês têm algum ritual de preparação ou não?
Bom, somos atualmente em 3 veterinárias, né? A gente tem algumas veterinárias que dão suporte quando acontece alguma situação ali de internação, mas atualmente no horário comercial somos em 3, né? Como a Marisa falou, né? Cada dia é um dia, a gente trabalha com horário agendado, mas existem situações às vezes emergenciais que, diante da nossa agenda, a gente consegue suprir, né? Então, as meninas estão lá sempre para dar suporte, às vezes já tentando direcionar ou dar uma orientação, às vezes traz lá correndo na clínica, a gente consegue fazer o atendimento. Para manter a qualidade do atendimento na clínica, a gente sempre tem as reuniões, né? A gente fala que são os comitês, onde a gente senta, conversa, pontua todos os atendimentos que aconteceram independente das veterinárias, né? Então a gente avalia toda a ficha de anamnese, toda a avaliação ali do exame clínico, a gente discute sobre as doenças, discute sobre os diagnósticos diferenciais, porque eu acredito assim, né? Quanto maior o número de cabeças pensando, né, e tendo ali a possibilidade de poder partilhar a experiência também dentro do consultório, acaba sendo muito mais construtivo, tanto para o tutor quanto para o pet. Então, a gente se preocupa muito em ter todo o embasamento técnico, né? Existem situações desafiadoras que a gente, mesmo sentando, pontuando, a gente tem que estudar, ir atrás de caso clínico, né? De trabalhos científicos. Então, a gente sempre se preocupa em tentar oferecer o máximo de orientação técnica, além do acolhimento, do carinho, de toda a atenção ali que a gente oferece também para os tutores. Então, acredito que seja isso. E assim, em relação à clínica do pet, né? Você vê que durante todos esses anos foi construído algo em relação a tutores e aos pets? Assim, né, com o passar dos anos, a gente vai criando conexão, né, com os clientes, né, com os tutores. A gente vai fazendo parte da família também, né? É verdade. E isso é muito gostoso. Claro que existem situações desafiadoras, né? A gente está lidando com saúde, a gente está lidando às vezes com uma situação, né, de um pet onde acaba sendo uma doença mais delicada. Então, a gente sempre tenta se aproximar ao máximo com o objetivo de trazer o máximo de segurança, de tranquilidade, né, como forma de sempre promover ali todo o carinho, o cuidado que o pet e o tutor precisam, né? Esse atendimento humanizado não é a gente focar só na dor do pet, a gente tem que dar atenção também na dor do tutor, porque hoje, na maioria das vezes, o apoio emocional do cliente é o pet. Então, hoje, eles são filhos, né? Hoje faz parte da família, convivem juntos, dormem juntos, viajam juntos. Então, existe toda uma conexão ali que vai além ali só do atendimento. Então, a gente sempre tenta, né? Acredito que o nosso diferencial, desde recepção ao atendimento, é a gente promover esse acolhimento, né? Falo novamente, existem situações desafiadoras e a gente sempre tenta, da melhor forma possível, trazer segurança, trazer conforto, porque é um filho, então a gente se apega demais. Dentro da clínica, a gente sempre tenta se manter o mais forte possível, então uma ali acaba sendo o apoio emocional da outra, para a gente sempre tentar ali fazer o melhor atendimento, acolhimento possível, tanto para os pets quanto para os tutores. E para você, Má, o que faz a clínica do pet ser diferente das demais para você? O que faz a clínica ser diferente para mim é não só o profissionalismo das doutoras, né, dos nossos amigos, colegas de trabalho, mas também o carinho de todo o cliente que chega para com nós. Chegam todos com muita cautela, às vezes triste, mas ao mesmo tempo eles trazem para nós assim tanto ensinamento, sabe? Tanto amor, tanta dedicação e eles demonstram muito isso também. Então isso faz para a gente um diferencial muito grande para um todo, para o dia a dia de trabalho, para o nosso dia a dia como pessoa mesmo, sabe? É tudo um aprendizado. Todos os dias a gente aprende e a gente ensina um pouquinho também. Sim. Mas o principal é a gente fazer algo que a gente ama, né? Trabalhar Sim. com amor,
trabalhar para eles com muito amor. Eu sempre digo para todos os meus clientes, a maioria, se você perguntar, eles vão te dizer isso, porque eles falam para mim assim: Marisa, é muito bom trabalhar com os animais, né? Muitas pessoas queriam ter essa profissão que você tem. Eu digo, olha, não é bom trabalhar com eles, é maravilhoso. Só que você tem que saber diferenciar. Por quê? Trabalhar com os animais não é você gostar de animais. Você gostar é pouco. Você tem que amar os seus animais, amar o próximo, amar um todo, vamos dizer assim. Porque se você não tiver esse amor interno, você não vai chegar exatamente onde você quer chegar na sua profissão. Então, eu digo para você, o meu amar quando criança fez muita diferença na minha vida. Porque através disso, eu pude vir trabalhar com os animais, mas amar eles primeiramente, dar de mim o melhor, receber deles o melhor, poder estar junto com toda a equipe também, sabe? Transmitir isso, realmente, como ela falou, cada dia um segura a barra do outro, porque Sim. não é todos os dias que a gente está 100%. Mas o principal, realmente, amar e fazer por eles o melhor. Então, Sensacional, algo que... sensacional. E eu vou colocar a Fernanda numa saia justa agora, tá? Sim. Posso? Me permita? Vamos lá. O que é Fernanda sem clínica do pet? Vixe Maria. Nossa, eu não me vejo sem a clínica. Eu acho que é onde eu me realizo. É onde... Ai, vou chorar. É onde que eu consigo, às vezes, fazer a diferença na vida. Às vezes, das pessoas, dos tutores, dos pets. Então, é muito gratificante, assim. É onde eu realmente me realizo. É onde eu consigo externalizar, porque eu sou uma pessoa muito fechada. Eu sou difícil, assim, às vezes abraçar, ser carinhosa. Mas quando o pet, ele tá ali dentro, é onde tem a quebra e é onde eu consigo externalizar toda a minha gratidão por ter feito veterinária, por estar fazendo a diferença ali na vida do pet, na vida do tutor. Então, é muito gostoso quando a gente participa do processo como um todo, né? Desde o primeiro atendimento, vai fazendo um acompanhamento, às vezes fica dodóizinho, a gente vai lá, a gente dá todo o apoio, o suporte. A gente participa também, né, das fases mais ruins, quando é o luto, quando existe a perca. E a gente ali, né, dando todo o apoio, todo o suporte, é onde eu consigo me realizar. É onde eu vejo o propósito que eu acho que eu vim para esse mundo, que é poder fazer a diferença na vida dessas pessoas e dos pets. E olhando para trás, qual que é o maior aprendizado? Olhando para trás, que a gente sempre tem algo a mais para fazer, né? Eu não gosto de parar no tempo. Então, assim, para sempre poder oferecer o melhor atendimento, eu sempre tento o máximo me esforçar para me capacitar, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, né? Não é só você saber diagnosticar, mas é você saber também acolher. Então, eu gosto, né? Sempre estou fazendo cursos, sempre tento me especializar naquilo que eu gosto, naquilo que eu vejo que eu tenho uma afinidade, para poder oferecer um atendimento de excelência, né? O máximo que eu conseguir oferecer ali. Então, eu acho que é não parar no tempo, que acaba, às vezes, fazendo tudo valer a pena também, como forma de potencializar o crescimento da clínica. Legal. E é bacana que a gente está fazendo história, né? Sim. A gente está gravando esse podcast que daqui 3, 4, 10, 15, 20 anos, outras pessoas, a gente pode recordar e outras pessoas podem acabar vendo também. Sim, né? Com certeza. Sou muito grato por ter vocês na minha vida. Eu acho que... tenho certeza que acaba complementando. Sim. E para você, Má, o que a Clínica do Pet representa? Para mim, a clínica, ela eu vou dizer para você que ela é a minha estrutura, é a minha segunda casa. É a minha estrutura emocional, física mesmo, sabe, num todo. Eu
através do meu trabalho na clínica, eu me sinto uma pessoa muito realizada por algo, sabe, interno, que às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar, né? Mas através do trabalho, através do contato com os tutores, através do contato com toda a equipe, principalmente com eles, eu posso direcionar o que é a Marisa aqui dentro, que às vezes muitos não conhecem, muitos me julgam muito, né? Vamos dizer assim, tem lá os prós e os contras, mas tudo bem, deixa para lá. Mas, assim, eu posso, através do meu trabalho, de estar ali com eles, num todo, mostrar um pouquinho de mim, do que eu sou, da pessoa que eu sou realmente, entendeu? Do que eu trago dentro de mim, de todos os ensinamentos, de toda a minha trajetória de vida. Então, a clínica, ela é um complementar à minha vida, porque me traz vida, me traz amor e me traz muita sabedoria. Sabedoria e muito, muito aprendizado, porque todos os dias, como eu disse para você, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu levo para casa um ensinamento. E é um ensinamento gostoso que eu não levo só para mim, eu levo para minha família toda. Eu tenho minha filha de 19 anos, que ela está seguindo o meu contexto, sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer e de ouvir a minha filha dizer para os amigos que ela tem orgulho da mãe que ela tem. É orgulho da mãe poder ter ensinado a ela o principal da vida, ter o respeito e o amor para com os animais, sim, sabe? Pelas pessoas, principalmente, também. Então, estar na clínica do PET, para mim, hoje, é estar realmente viva. É poder dar o que eu tenho de melhor e poder receber também de todos o que todos podem me passar de melhor. Isso, ser exemplo, né? Ser exemplo. Uma coisa que eu só queria falar é que Clínica do PET não é só Fernanda, né? A Clínica do PET, ela é uma equipe, ela é um time, sim, né? Eu sou humana, né? Eu consigo chegar até um certo limite. Então, eu tenho uma equipe, um time que é maravilhoso. A gente conseguiu construir com o passar dos anos e trazer para próximo pessoas que estão atualmente trabalhando com a gente, que são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas que têm um propósito muito maior do que só clínica, né? Que é a questão da honestidade, do carinho, da ética, né? Do amor. Então, hoje a gente tem as duas recepcionistas, né? A Marisa, que tem toda uma bagagem, ela é o nosso suporte ali na recepção, né? Tem a Letícia, que veio para somar com o time também. Ela, recepção, né? E parte ali de administração também, está ajudando a gente muito com marketing. A Marisa com todo o acolhimento, todo o amor, toda a dedicação, não tem, assim, outra pessoa melhor para esse atendimento. Temos as veterinárias, que são pessoas maravilhosas, que também recebem todo ali... toda a estrutura, né, técnica da clínica, a gente sempre ali conversando. Então, são né, os meus braços direito e esquerdo. Então, sem elas, eu não estaria hoje na clínica. Então, assim, a mesma forma que a gente, né, eu e a Marisa, a gente atende com amor, com carinho, as outras atendem também da mesma forma, né? E um que entra, todos partilham ali da mesma história. Então, a clínica como um todo conhece a história desde o começo, o meio e o fim. Então, é isso que faz da gente uma família. É isso que faz a gente, eu acho que até como um diferencial mesmo de outras clínicas. Temos muito a melhorar? Temos. São desafios diários. Cada dia, como a Má falou, é um desafio, é uma situação diferente. Então, a gente também está aprendendo. E se a gente erra sempre tentando acertar. Então, é isso que é o gostoso da vida, é isso que acaba fazendo a gente sempre fazer diferente, tentar bolar uma estratégia diferente, né? Temos projetos futuros, então a gente sempre tenta crescer, mas sem perder, né, a nossa essência. Então, isso que eu queria também pontuar, que é muito importante. Legal. E agora eu quero jogar uma pergunta... Só que não é nem para uma nem para outra, tá? É para as duas. Então, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta juntas, complementando uma com a outra. Tá. Qual que é o maior sonho para o futuro
da Clínica do Pet? Maior sonho? Maior sonho do futuro, para o futuro? Para o futuro da Clínica do Pet. Ai, como profissional, assim, eu veria, a gente tá pensando, né, em se tornar um hospital, né? Estamos planejando, né? A gente está estruturando a clínica para isso, né? As reuniões, todo o desenvolvimento dos processos dentro da clínica, né? A gente está investindo bastante nessa parte de capacitação, de treinamento, né? As reuniões. Então, acabar se tornando uma referência e se tornar futuramente um hospital, né? Esse eu acho que... E aí, Marisa? Eu assino embaixo. Mas com toda a equipe, né, dos profissionais que a gente se encontra hoje, com toda certeza, eu acredito muito, não só acredito, como eu enxergo muito a nossa clínica com potencial realmente para um hospital veterinário 24 horas. Isso eu não tenho dúvida. Excelente, excelente. Não tenho dúvida. A minha visão de trabalho em 25 anos, eu tenho toda a certeza, plena certeza mesmo, que a clínica ela tem um potencial para isso e isso vai acontecer. Se Deus quiser. E agora estamos ao vivo também no Instagram da clínica. Meu Tá? Deus. Para todos os clientes, você fica um pouco mais nervosa. Meu Deus. Vamos caminhando para o final. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Doutora Fernanda, começando. Queria agradecer a oportunidade por estar aqui também junto com uma pessoa que foi meu alicerce desde o começo da clínica. Não existe clínica do pet sem a Marisa. Eu falo sempre para as meninas, vocês são a porta de entrada da clínica, né? É ali que o cliente tem o primeiro contato. E não podia ser diferente. A Marisa ela veio para somar, a Marisa ela veio para trazer todo um diferencial. Então, eu sou muito grata. Não são dias fáceis, a gente tem aqueles dias TPM, Sim. às vezes algumas situações assim, mas graças a Deus a gente sempre consegue contornar a situação. E sou muito feliz, não tenho nem palavras para agradecer todo o amor, carinho e dedicação, porque a Marisa é fora do comum, assim, é uma pessoa completamente fora da curva. Eu acho que eu não aguentaria sem ter o suporte da Marisa. Ela faz total diferencial, como faz para muitos tutores dentro da clínica. Então, eu fico muito grata. A gente sempre procura sempre prestar o máximo de atendimento, de conexão, de amor, tanto para os tutores quanto para os pets. Então, esse é o nosso... Passa o Chico aqui para mim. Deixa eu ficar um pouquinho com ele, enquanto a Marisa vai fazer as considerações finais. Vem aqui, Chicão. Olha, eu sou muito grata, eu só tenho que agradecer imensamente a todos, né? Você a doutora Fernanda, Jefferson, as meninas que trabalham comigo também, toda a equipe, veio para minha vida só para somar realmente, né? Como eu disse para vocês, estar ali é algo maravilhoso. Os meus clientes, nossa, não tenho palavras para dizer, todos que chegam sempre com muito carinho, com muito amor para conosco e nossa equipe toda, né? Então, eu quero muito agradecer imensamente a todos pela oportunidade de estar ali com vocês, né? Todo esse período. Faço o meu trabalho com muito amor, que não tenha dúvida. Eu me coloco, sim, sabe, no lugar do meu cliente. O que eu quero para o meu cliente é sempre o mais, o melhor. Como se eu estivesse ali. Então, assim, ele para mim é fundamental. O meu trabalho só vai ser perfeito se o meu cliente estiver satisfeito. Então, eu levo isso para a vida e muito amor, muito carinho para os meus meninos de 4 patas, né? Os gatinhos, os cães. E é isso. Eu acho que sem amor, sem carinho, não existe trabalho, não existe clínica do pet. Ótimo, ótimo. E
como de costume, a gente traz sempre um mimo pro nosso convidado especial. Então você não podia ser diferente. A Letícia tentou esconder isso de você hoje. É por isso que ela tava lá, longe de mim. Não acredito que você fez isso. Espero que Tudo você goste. Isso pra mim, gente. A Marisa eu doce, amei. cerejo, né? A Marisa. Isso. Gente, para Doce. quem não sabe, deixa eu contar um segredinho para vocês, né? Para amigos e clientes. Eu trago realmente no nome a palavra doce. Meu sobrenome é Doce, então assim, amei. E tenho que ser realmente grata a todos, obrigada mesmo, todo carinho. E sem palavras, não tenho palavras. É só um mimo, Sensacional. só um mimo. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela presença sua, Obrigada Marisa. pela oportunidade. Obrigado, tá? E você que nos assiste, tenha um ótimo dia. E obrigado por estar presente, por assistir esse episódio até o final. E continue, tem mais. Tem o último episódio da série, é o 6º. E semana que vem será lançado. Tudo bem? Valeu, obrigado e até já!